Evangelho de Jesus segundo Mateus, no 6º capítulo. Nós estamos na nossa jornada na oração do Senhor, considerando os ensinos de Jesus sobre como orar. E a declaração que nós queremos meditar essa noite é a declaração do verso 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa petição, irmãos, ela começa de uma forma diferente das demais. Ela é uma petição que se inicia com uma conjunção, com um conectivo. Ela começa: e perdoa-nos. E é para, ou é, dependendo do lugar do Brasil que você viver, essa conjunção, ela é para conectar esse pedido ao pedido anterior. Então é como se fizesse parte do mesmo pedido. Se você ler o verso 11, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Por que eu estou falando isso? Porque eu compreendo que essas duas orações, essas duas frases, elas estão interligadas. Esses dois pedidos estão interligados. É como se o Senhor Jesus estivesse mostrando para os seus discípulos que você ter pão na mesa, como é o pedido anterior, você ter fartura de pão na mesa, mas não ter o perdão de Deus, não ter o fato de que Deus purifica você de todos os seus pecados, essa abundância de pão na mesa perde todo o valor. É como se o Senhor Jesus estivesse ensinando aos seus discípulos que ser perdoado é tão importante quanto ser alimentado. Você precisa ser alimentado de pão e você precisa de perdão de Deus, e essas duas coisas, elas estão juntas aqui. Então é como se essa frase fosse uma espécie de estímulo à fé. Nós confiamos em Deus e pedimos pelo pão, e sabemos que o Senhor não vai deixar faltar o pão na nossa mesa, e com essa mesma confiança nós clamamos pelo perdão de Deus. E por que nós clamamos pelo perdão? Porque nós sabemos que o Senhor bondosamente nos perdoa. Então nosso objetivo é olhar essa petição: e perdoa-nos as nossas dívidas. Primeira coisa que chama a atenção aqui quando a gente olha essa oração, essa frase dessa oração, é que os nossos pecados aqui são retratados em termos de uma dívida. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. E dívida aqui não é a dívida do banco, né? A dívida do banco também pode virar um pecado, mas não é esse tipo de dívida que Jesus tem em mente aqui. Inclusive essa mesma passagem, quando é repetida por Lucas, em Lucas 11 verso 4, Lucas não colocou: e perdoa-nos as nossas dívidas. Lucas colocou: e perdoa-nos os nossos pecados. Porque tanto no vocabulário de Lucas como de Mateus, dívida e pecado são sinônimos. E aqui Mateus está querendo mostrar para a gente, dirigido pelo Espírito Santo, que todo pecado que nós cometemos é uma dívida que nós contraímos contra o Senhor. Nós estamos em eterna dívida com Ele, na verdade. Nós somos devedores para com Ele, primeiro porque nós somos criados por Ele. Então toda criatura tem uma dívida com Deus. Essa dívida é de honrá-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de reconhecê-lo. Todas as criaturas, elas têm essa dívida para com Deus, e quando elas deixam de cumprir essa dívida, elas estão em pecado. Mas nós que somos do povo de Deus, eu poderia dizer que nós temos uma dupla dívida, porque nós, por um lado, fomos criados por Deus, isso já nos faz devedores desde quando nascemos, mas nós somos devedores também porque nós somos remidos. Então nós temos mais uma obrigação, por assim dizer, que pesa sobre nós, o fato de que nós temos que adorar, amar, obedecer ao Senhor e ter um coração que é somente dele, porque Deus tanto nos criou como nos salvou. Então Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Redentor. Então nós temos uma dupla obrigação de viver para Ele. E Ele diz aqui que todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós estamos devendo, nós estamos em pecado de culpa, nós estamos em culpa contra Ele.
E com que frequência nós fazemos isso? Com que frequência, pergunta você, com que frequência nós nos tornamos devedores diante de Deus? Todo dia, não é? Todo dia nós nos tornamos devedores. Não tem um dia sequer. Então, quando nós estamos orando assim, perdoa-nos as nossas dívidas, o que nós estamos clamando? Nós estamos clamando por absolvição. Então é como se o Senhor Jesus, o Pai aqui, fosse retratado como um grande credor. Ele veio a nós, Ele nos deu talentos, Ele nos deu princípios, regras, mandamentos para a gente obedecer, para a gente andar, e nós quebramos isso, e nós nos tornamos devedores. E Ele, como supremo juiz do universo, Ele tem o direito de vir a nós, que somos mordomos dele, e tratar isso conosco. Então, pelo fato de nós falharmos contra o Senhor todo instante, nós precisamos orar, clamando por purificação diária. E é por isso que essa oração é importante. Essa oração é para te lembrar o seguinte: que você precisa de perdão todos os dias. Todos os dias você precisa clamar por purificação diante do Senhor. Mas é interessante que essa petição, ela traz embutida a graça de Deus, porque ela tanto mostra o fato de que nós estamos em dívida diariamente contra o Senhor, porque pecamos contra Ele, mas ao mesmo tempo ela apresenta a possibilidade de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. E porque Jesus nos ensinou a orar assim, pedir perdão por nossos pecados? Porque o Senhor Jesus mesmo veio para perdoar pecados. O restante das Escrituras vai dizer que toda vez que nós nos arrependemos, o Senhor perdoa os nossos pecados. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é para lembrar que nós não temos como pagar pelos nossos pecados, nós não temos como expiar os nossos pecados, porque os nossos pecados foram cometidos contra um ser eterno. Portanto, só um ser eterno é que poderia pagar os nossos pecados, e o Senhor Jesus, Ele se apresenta como essa pessoa. Uma dúvida que normalmente as pessoas têm numa passagem como essa é mais ou menos a seguinte: se Jesus já perdoou todos os meus pecados, por que eu tenho que continuar orando pedindo perdão? A Bíblia não diz que Deus já perdoou todos os nossos pecados em Cristo? Que todos os nossos pecados foram lançados na cruz? Que nós fomos justificados, isto é, inocentados da acusação de pecadores que merecem morrer? É verdade. Mas já que Deus já nos perdoou tudo que nós fizemos, por que nós precisamos pedir perdão todos os dias? E aqui é importante você fazer uma distinção entre o pecado como aquilo que causa condenação, coloca culpa em você, e o pecado como aquilo que destrói a sua comunhão com Deus. E é importante fazer essa distinção. Então, quando Jesus Cristo morreu por nós, a culpa do pecado, quando eu falo culpa do pecado, eu estou falando da condenação do pecado, aquela condenação de Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, aquela sentença, ela foi removida de nós não vamos mais morrer, nós teremos vida eterna. Mas o pecado, ele, mesmo tendo o peso da culpa removido, ele pode prejudicar a nossa comunhão com o Senhor. Então aqui, irmãos, esses pecados dos quais Jesus está falando, não são pecados que vão prejudicar a nossa salvação, mas são pecados que prejudicam a nossa purificação diária, a nossa comunhão com o Senhor. E é por isso que, mesmo sendo pessoas que foram perdoados por causa da cruz de Cristo, nós precisamos ainda continuar todos os dias clamando pelo perdão de Deus. Então essa oração é uma busca pela misericórdia de Deus,
É uma busca pelo amor de Cristo, é um reconhecimento de que só Ele tem o poder de nos perdoar. E para orar desse jeito que Jesus falou aqui, você precisa de humildade, você precisa de contrição, você precisa de um coração quebrantado para afirmar o seguinte: Senhor, mesmo tendo sido perdoado por Jesus na cruz, eu ainda preciso ser purificado dos meus pecados, eu preciso de um coração diferente, eu preciso que o Senhor aperfeiçoe o meu modo de ser, que o Senhor me ajude a obedecer os teus mandamentos. Eu quero andar com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero viver a tua verdade. Então, faça essa distinção entre a culpa do pecado. Essa culpa foi removida na cruz, mas a comunhão com Deus é prejudicada quando você não confessa os seus pecados e pede perdão. É como se você colocasse uma barreira entre você e o Senhor, e é por isso que essa oração é importante. Só que a segunda cláusula do verso 12 é uma cláusula bem complicada. Então ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui parece que a coisa complica, não é? Então, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é isso mesmo que Jesus está dizendo, é para orar desse jeito, é para orar desse jeito. O que Jesus está ensinando aqui para a gente, irmãos, é que esse perdão diário, ele é condicional. O perdão que foi dado para a gente na cruz, ele é incondicional, mas esse perdão diário, ele é condicional. Ele diz: perdoa-me à medida que eu perdoo. Ou seja, se eu não perdoo, logo não me perdoe. Então, eu já falei isso aqui na igreja, que o Agostinho de Hipona, que entrou para a história como Santo Agostinho, ele chamava isso aqui de pedido terrível. Ele dizia que isso aqui é como você assinar a própria sentença de morte, que essa oração é como se você estivesse dizendo assim: Senhor, se em algum momento da minha vida eu parar de liberar perdão, então eu peço que o Senhor também do alto dos céus interrompa e feche as portas da glória e não me perdoe mais. Então é uma coisa muito séria, é uma coisa muito séria. E irmãos, e essa oração, embora essa verdade vai ser desenvolvida mais nas Escrituras, quando Jesus ensina a gente a orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, do mesmo jeito que nós perdoamos a quem nos deve, nessa cláusula está implícito o fato de que é possível perdoar. É possível. E mais para frente, à medida que a gente vai lendo as Escrituras, nós vamos descobrir que Deus nos deu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo enche o nosso coração de amor, de paciência, de aceitação. Então isso vai sendo desdobrado no restante do Novo Testamento. E aí nós descobrimos de uma forma plena mesmo que é possível perdoar. Porque se fosse impossível, se tivesse pecados que fossem cometidos contra nós, que nós poderíamos dizer, essa categoria aqui é impossível de perdoar, Jesus não teria ensinado esse tipo de oração, porque seria o mesmo que amarrar uma corda no nosso pescoço. Então Jesus está ensinando a gente, nós precisamos perdoar. Então se você não perdoa, não é porque é difícil, não é porque foi uma coisa muito forte que está além das suas possibilidades, é porque você não quer perdoar, porque Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu condições de você perdoar. E aqui é uma declaração muito, muito difícil, em que Jesus está condicionando o perdão dos seus próprios pecados à proporção que você perdoa os outros. Irmãos, lendo um pedido como esse, eu acredito que deveria ser tema das nossas orações, o fato de nós clamarmos ao Senhor para Ele arrancar as amarguras do nosso coração. É para a gente orar por isso. Senhor, tira a amargura, tira a mágoa, tira a raiva, tira o rancor, tira de mim isso, porque eu não quero que a minha comunhão contigo seja interrompida.
Eu não quero que quando eu levantar os meus lábios em louvor ao Senhor, cantando os hinos na congregação, que o Senhor não receba meu louvor. Eu não quero, quando eu dobrar os meus joelhos para clamar a Ti, que o Senhor não ouça as minhas orações, que o Senhor não venha a mim, que o Senhor não me dê da Tua graça, que o Senhor não se relacione comigo enquanto eu oro. Então, uma cláusula dessa é para nos chamar a orar por nós mesmos. Me dá espírito de perdão, Senhor. Me ajude a seguir o exemplo de Jesus. E vamos lembrar, irmãos, que o perdão, ele depende de uma compreensão apropriada, correta do sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz e vemos que o Filho de Deus foi morto de uma maneira terrível para perdoar os nossos pecados quando nós não merecíamos, isso joga a gente contra a parede e dizer, como se isso dissesse a nós, esse gesto de Jesus dissesse a nós: não tem motivo para você segurar perdão, não tem motivo. Olha o que o Filho de Deus fez por você, olha o que Ele suportou por você. Qualquer coisa que você enfrente, suporte nesse mundo, é muito menor do que aquilo que o Filho de Deus suportou para que você tivesse vida eterna. Aqui está o fundamento do perdão. Deus nos perdoou quando nós não merecíamos, e é por isso que nós somos chamados a perdoar hoje. Então, irmãos, esse é o ensino da Sagrada Escritura. Então, creio que nós deveríamos orar essa noite e pedir para o Senhor remover amargura, tristeza, frustração, e no poder do Espírito Santo, a gente liberar perdão, a gente liberar perdão completo e restrito na presença do Senhor, confiando que Ele purifica os nossos sentimentos quando fazemos isso. E isso restaura a nossa comunhão com o Senhor, e isso faz com que o Senhor olhe para nós com generosidade, e nos momentos em que nós pecarmos, Ele vem com a sua graça, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos recebe como filhos e nos dá a possibilidade de continuar com Ele nessa vida em comunhão perfeita, crescente na presença do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele encha o nosso coração de perdão. Amém. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir isso nesse momento.